E aí, galerinha, muito boa tarde a todos. 17, 7, 11 de 1 de 2026. Vamos aí para mais uma semana e vamos com tudo, que eu sei que vocês gostam de gráfico aqui. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, sejam críticas e elogios, pode deixar no comentário abaixo. Então vamos que vamos. Vamos aqui para a primeira análise de 2026, né, galera? A gente está aqui um tempão aqui com vocês aqui. A gente passou aqui pelo comecinho de tudo aqui do Halve, lá dos 16 mil dólares, né? Mas vamos lá, vamos direto ao ponto, que eu sei que vocês não gostam muito de enrolação. Então vamos para cá. Vocês podem notar que eu acabei fazendo um novo gráfico, né? Novas marcações no gráfico, na verdade, do Bitcoin. Eu deixei o SDT normal, como estava antigamente. Só que o Bitcoin eu resolvi marcar para fazer um novo ciclo, né, do ano de 2026 e tal. A mesma coisa eu fiz com o ouro. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Mas vamos que vamos, né, galera? Então o que eu fiz? Eu fiz uma nova marcação aqui nessas últimas velas de consolidação do Bitcoin, né? E aí eu já tenho aqui nosso primeiro, que a gente vai chamar de canal de referência aqui, né? E já batei um ponto aqui para cima, já marquei um ponto para cima aqui. Só de porque eu quis mesmo, né? A gente não teve definição ainda, e como eu acredito mais em um mercado aqui de alta nessa região, e eu vou falar isso porque eu já comecei a marcar aqui para cima, tá bom? Não vou retirar nada do que eu falei na última análise que eu fiz, eu não sou muito de voltar atrás no que eu falo, mas vamos aqui para alguns pontos interessantes, né? Então o mercado aqui andando lateral nessas regiões, né? Atualmente ele está no 90.572, né? O SDT aqui, ele tentou romper lá aquela barreira, que é interessante, né? O mercado ele não está rompendo a barreira dos 6,34, ele chegou a bater uma máxima de 6,74 da dominância do Tether, e ele não conseguiu, né? Ele ficou abaixo do 6,34, mostrando ali um pouquinho de fraqueza, né? E a gente estava falando justamente na última análise que o mercado ele poderia, se ele rompesse essa região aqui, a gente poderia buscar regiões aqui mais acima, né? Dessas regiões de 50%, que seria mais ou menos, vamos ver aqui, ó, nessa região aqui dos 6,72. E olha só, né? A gente foi lá no 6,72 e voltou. E aí, o mercado tá brincando aqui, perdão, entre os 5,91 e entre os 6,34. Então essa aqui é a brincadeira do SDT. Então o mercado andando lateral aqui no SDT, a gente não tem uma forte tendência aqui no Bitcoin. Essa é a lógica, né? Então para quem está aqui acompanhando sabe muito bem que esse mercado aqui, esse gráfico aqui, ele é o contra o Bitcoin, né? Então se esse mercado aqui ele começa a subir, o Bitcoin começa a cair. Se o SDT aqui ele começa a subir, Bitcoin na verdade, se o SDT ele começa a cair, o Bitcoin começa a subir. E inverso, né? Então, o que está acontecendo? Então, o mercado ele veio buscar o 5,94, que é essa linha bem aqui, e aí ele começou a retomar novamente. Então, ele está brincando dentro dessas regiões que eu acabei de falar para vocês. E a gente ainda não tem uma definição clara que o Bitcoin vai fazer. Mas eu acredito muito que o Bitcoin ele faça esse movimento de alta ainda, cara, tá? Ah, mas olha só como está o OBV. A gente tem aqui umas marcações do OBV, né? A gente rompeu aquele último topo, consolidou, fez uma distribuição e o preço está trabalhando abaixo de uma VW. Essa VW, se você for reparar, geralmente o preço ele não fica abaixo, ele fica acima da VW. Então aqui ele tentou romper para cima, tentou romper para cima, tentou romper que chegou perto, na verdade, para cima, rompeu essa linha de tendência aqui, mas na VW só bateu uma vez, duas vezes. E agora rompeu e nota que a VW é que ela começou a ficar lateral. Ela não está apontando para baixo, mas ela está lateral. E a gente tem uma certa resistência nessa região aqui, né? Então, aqui, como ele é o preço médio da galera que entrou comprada aqui nessa região, ela está servindo agora como uma região de resistência, o que não é bom para o Bitcoin. Mas eu já mostrei para vocês aqui o que aconteceu anteriormente, aí é só voltar nos últimos vídeos que vocês vão ver o que eu falei, para não ficar muito longo. Que justamente quando o mercado ele cai com força, ele tem uma alta volatilidade, né? A gente tem aqui uma alta demanda pelo preço aqui do Bitcoin, a gente pode ter uma absorção aqui nesse ponto. E esse ponto é justamente um ponto interessante de uma VW, que foi testada aqui lá nos meados de setembro, subiu, foi testada aqui nos meados de março e também de abril e também subiu e novamente testando nessa região aqui. Então a gente passou uma semana, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 semaninhas que a gente está passando aqui. 8 semaninhas que a gente está passando aqui e a gente não consegue romper essa VW. É aquilo que eu expliquei para vocês sobre barra de atividade profissional. Se eu for colocar aqui, deixa eu ver se eu encontro. Se eu for colocar ele aqui, deixa eu ver aqui, ó. A gente não tem uma barra de atividade elevada aqui, né? Mas se eu for colocar isso aqui, cara, vamos ver aqui, ó.
Quantas semanas passou aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e explodiu, né? Ah, mas não foi lá em cima, beleza, mas tá brincando aqui em cima dessa região. Aqui passou quantas semanas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pô, explodiu, né? Foi para cima. O que aconteceu aqui? A gente teve uma alta volatilidade aqui. Aqui eu sei que teve uma atividade profissional. Aqui eu sei que teve uma atividade profissional. Por que eu sei? Porque eu marquei a Diffsen justamente nesse ponto. Então, se eu for colocar lá, a gente vai ver que a gente tem barras vermelhas nesse ponto. Olha só, nesse dia aqui, nessa semana, e nessa semana que foi a maior de todas. Depois dessa barra de atividade profissional aqui, a gente não teve mais atividade profissional. Então é por isso que eu marco essas diffs justamente nesses pontos aqui que eu sei onde tem bastante demanda aqui pelo ativo, né? Então a gente passou praticamente 10, né, cara? 10 em cada aqui para poder ter explosão. E agora a gente está justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltaria mais 2 semanas, né? Para poder, será que pega o embalo? Então a gente não sabe ainda do que vai acontecer, tá? Mas o risco do Bitcoin é justamente isso, cara. A gente está dentro de um padrão muito perigoso para o Bitcoin, justamente por esse ponto aqui. Eu falei para vocês que eu já estava comprado nessa região, eu não comprei mais, tá? Mas eu tô comprado nessa região aqui, acreditando nesse cenário de alta ainda, né? Porque é justamente nesses pontos que a galera começa a perder a cabeça aqui e falar que já é o fim de tudo e tal. Mas eu sei de toda a preocupação nesse ponto, né? Então, para mim é viável comprar aqui, pelo meu operacional cara. Eu tô muito bem comprado, diga-se de passagem, né? Desde lá dos 17, 16 mil eu tô comprando Bitcoin, não fiz nada. Na verdade, eu fiz algumas retiradas, que eu tive que comprar algumas coisas aqui para mim, pessoal. Mas eu nunca fiz uma retirada de 50%, como eu falei para vocês, que seria no 132, 135, não lembro agora. Mas eu falei que em 132, mais ou menos, eu poderia fazer uma retirada de 50% do capital. E não chegou, né? A gente chegou a bater ali 126 mil dólares e aí começou a cair. Eu ainda não tirei, não é o dinheiro que tá me preocupando aqui, tá? Então, o que acontece? O perigo dessa operação é justamente isso, cara. Quando vai ficar bom o Bitcoin pra galera que quer comprar mesmo? Eu vou te falar agora como é que vai ficar bom. Deixa eu só aparecer a canetinha aqui. Ô, cadê a canetinha? Aqui, ó. Quando é que vai ficar bom pro Bitcoin? Eu vou te avisar agora. O Bitcoin, ele só vai ficar... Eu vou botar de preto aqui. Ele só vai ficar legal aqui, ó. Ele tá brincando aqui abaixo dessa linha, né? Então ele só vai ficar bacana aqui, ó, quando ele romper pra cima. Quando ele rompe pra cima, o que acontece aqui, ó? Essa VW aqui, ela tem que começar a apontar pra cima, ó. Ela tem que fazer isso. E aí o preço, ele tem que ficar sustentável aqui em cima dessa linha. Aí sim, aí eu, pô, agora sim, o mercado ele tá rompendo essa VW aqui, que é o preço médio dessa galera. A gente conseguiu, a VW, ela conseguiu ser rompida, a VW começou a apontar para cima, significando que a gente está tendo mais força dominante aqui, né, dos comprados. E isso é maravilhoso, cara. Por quê? Porque aí sim o Bitcoin, ele pode sim dar uma esticada muito forte. E é justamente esse padrão aqui que eu espero. E quando esse padrão acontecer novamente, eu estou entrando comprado novamente. Porque é um padrão que geralmente eu costumo fazer. Isso é lá no ouro, cara. Eu estou acostumado a fazer isso no ouro, tá? Então, quando isso aqui acontecer, se acontecer, o que vai acontecer com o SDT? Obviamente que o SDT ele vai estar rompendo a região dos 5,94 e ele vai estar flertando aqui com 5,57. Então, para o Bitcoin fazer esse movimento de alta, o SDT tem que fazer esse movimento de queda. Então, quanto mais esse USDT cair, mais a dominância do Tether cair, mais o Bitcoin tem a subir. E essa é a configuração perfeita para quem quer ficar posicionado no Bitcoin. Então, para quem não tem estômago, eu prefiro, né? Eu, no caso, ia preferir comprar nessas condições do que comprar agora, porque agora é muito perigoso. Mas eu gosto do risco, então para mim, no meu operacional, eu não tô nem aí. Esse dinheiro não vai me fazer falta, então eu tô comprando nessa região justamente por conta disso, tá bom? Se eu for marcar aqui, ó, esses pontos, como na verdade como eu já marquei, o ideal pela FiMate, né? Vocês sabem que eu opero FiMate também. Então o ideal seria romper essa região aqui, né? E aí stop aqui, mas tu vê que é o tanto aqui, né, cara? Então eu gosto de pegar no osso. Eu gosto de pegar justamente aqui, que é o mais perigoso, onde a galera não gosta de aplicar, né? Então eu costumo fazer isso. Então você tem que ter em mente essas coisas. Primeiro ponto, a VW ela não está apontando para baixo, mas ela está lateral. Mas o OBV ele está abaixo da VW, um ponto negativo, tá? O SDT ele tá aqui brincando acima de 5,94. Ele não rompeu para baixo, outro ponto negativo.
Esse OBV aqui, ele fez aqui, ó, só OBV. Ele fez aqui uma consolidação e rompeu. Sinal claro, 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 claro de acumulação. Então, 3 pontos negativos para o Bitcoin. Então, cara, eu tenho 3 pontos negativos aqui para o Bitcoin aqui para ficar atento, tá bom? E eu tenho apenas aqui praticamente um ponto positivo para o Bitcoin aqui de alta. Justamente é o que eu estou apostando, tá? Então, se o mercado ele cair aqui, eu vou pagar o preço e eu tô na pista, né, cara? Não tem esse negócio não. A gente nunca sabe para onde que o Bitcoin vai, né? A gente não sabe para onde que o mercado vai, mas a gente tem algumas possibilidades aqui, né, em mente. Então, eu aposto no Bitcoin aqui nesses pontos porque para mim faz mais vantajoso aqui nesses pontos. Comprar em cima de VW para mim é mais vantajoso. Na verdade, o Bitcoin tem duas coisas legais. A primeira é que a gente está dentro de uma consolidação aqui, na verdade, na VW, então é um ponto positivo para o Bitcoin, e a gente tem uma possível absorção aqui. Ah, uma possível absorção, como é que tu sabe? Pô, se tu for vir aqui, cara, ó, eu tô em um gráfico semanal, a gente consegue perceber aqui, ó, a gente consegue perceber uma coisa, ó só, aqui são as liquidações, então eu tenho uma liquidação muito forte aqui, lá em fevereiro, né, fevereirinho aqui, aí o mercado ele tentou cair, subiu. Tem uma liquidação forte aqui também em 6 de outubro, e agora eu tenho uma liquidação aqui em 17 de novembro. É justamente nesse ponto, cara. Esse ponto aqui que eu tô falando para vocês é justamente aquilo que eu sempre falo, ó, você marca a barra, tem até uma aula aqui no canal sobre isso. Você marca a barra e você vai ver se o preço ele está acima dos 50% dessa barra ou se ele está abaixo dos 50% dessa barra. Lembra que eu tenho uma diffs aqui também, né? E o preço eu não marquei lá para você, mas vou já marcar para saber como é que tá. Então lembra disso. Então o preço, ele romper nessa região aqui, eu tenho mais força o quê? Compradora. E eu tenho aqui uma possível absorção, porque teve muita gente que foi estopada aqui dos comprados. Muitos comprados estopados nessa região. Então aqui, cara, é um ponto interessante. Eu não marquei a difference lá para vocês, mas eu posso marcar agora. Vamos lá. Vou marcar a difference agora em cima desse ponto, que é um ponto interessante. Olha só. E vou deixar marcado para vocês a partir agora de 2026. Então eu tenho um preço médio nessa região. Por que isso é importante? Olha só, se tu for pegar aqui no que é, meu parceiro, olha só, quando acontecer essa liquidação toda, o que eu marquei? O ponto de referência. Ó, não rompeu. Aqui foi a mesma coisa. Não rompeu. Você tá vendo? Aqui a mesma coisa. Não rompeu. Não rompeu. E aqui novamente, liquidação alta, cara. Aqui a gente tem bastante stop, né? E o mercado ele anda assim. Ele pega stop que está dos comprados como dos vendidos e começa a subir. Então o mercado ele caiu forte, a gente teve uma alta liquidação aqui dos comprados. Isso é muito bom, né? E a galera aproveitou para comprar aqui nessa região também. É isso que eu tô apostando, é nesse ponto que eu tô apostando. E aí o mercado, o que ele faz? O mercado ele faz justamente isso aqui, ó. Aí ele me deixa essa barra. Se eu for colocar no que é aqui, ele já está praticamente acima dos 50%. Não, não está não. Ele tentou romper, mas não conseguiu. Se ele ficar um pouquinho acima dos 50% aqui, mais uma oportunidade aqui, né? Então eu teria 3 contra 3 aqui. 3 negativos contra 3 positivos nessa região. Então, o Bitcoin, se eu for olhar só por esse ponto, né, ficaria ruim para ele se o mercado ele começasse a cair, romper essa região e rompesse aqui essa linha aqui, ó, preta. Se ele rompesse, aí sim, cara, aí é o que eu falo para vocês, né? Se isso aqui acontece, geralmente já tá em cima dessa linha aqui, né? Já tá em cima dessa linha. Mas se isso aqui acontece rompendo duas VW, cara, então isso aqui já vai estar muito para cá, confirmando ainda mais essa queda. E aqui já vai estar acima dos 6,34. Aí o que acontece? Eu vou comprar aqui porque o mercado tá caindo. Aí a galera fala assim, ah, bora comprar, o mercado tá caindo. Obviamente que eu nunca que eu vou comprar Bitcoin com o mercado desse aqui, desse jeito. O mercado aqui acima dos 6,34, o mercado rompendo duas VWAP aqui e o OBV gritando venda. Jamais eu vou entrar comprado aqui. Aí eu teria que esperar o próximo tombo do Bitcoin para tentar fazer essas compras nesses pontos, tá? Então é justamente isso que eu acredito que o Bitcoin faça, né, cara? Eu ainda acredito muito que a gente não vai romper isso aqui para baixo, que a gente vai romper para cima. É um trade perigoso, né? É uma posição perigosa, mas para mim é muito viável. Para dentro do meu operacional, para minha carteira, eu não tô ligando para isso, tá? Apesar de ser muito perigoso. Eu acabei de falar para vocês querem comprar para Bitcoin para ficar o mais tranquilo possível, espera romper pelo menos os 50%, né, dessa barra de atividade profissional aqui, bota um stopzinho aqui e tudo e vai na fé. E vai na fé. Beleza? Então assim,
o Bitcoin ele tá muito bom justamente por esse ponto, tá? Só por esse ponto. E aqui, cara, se eu for olhar o BV do STT, aí eu vou falar assim, não, Deus me livre, né? Então, lembrando, mais uma vez aqui para vocês, na verdade eu tô falando aqui só o que eu já tinha falado para vocês, estou confirmando isso, tá? Então, o que acontece? Se esse camarada aqui ele começa a subir, rompendo 6,34, esquece compra Bitcoin, cara. Esquece comprar, porque o Bitcoin ele já vai estar querendo romper essa região aqui, ó. Aí se ele vai, confirma em cima aqui e tenta romper os 50, esquece, o Bitcoin já está rompendo essas regiões aqui, ó. Não dá mais compra. Não dá. Ah, mas o Bitcoin tá mais barato agora, tava 90, eu vou comprar nos 82, 78. Esquece. A chance do mercado aqui ele ter um gap muito forte de queda é muito grande, porque aqui pode rolar muito stop, porque eu já sei, né, de como é que tá aqui a posição. Aqui, ó, já sei como é que tá a posição aqui de liquidez aqui, ó, de liquidação, né, que teve. Então vai rolar muito stop dessa galera que tá comprada aqui. Tem muita gente que comprou nessa região aqui, inclusive eu tô comprado nessa região. Né? Mas enfim, então se o SDT ele começar a ficar acima dos 6,34, cara, já é complicado demais. Eu já vou ficar assim com o meu negócio aqui apertado, né? Porque eu comprei aqui nos 80, 82, 85, eu nem lembro agora. Enfim, eu tô comprado nessas regiões aqui, então, beleza? Tá? Então é justamente isso, galera. Então se o SDT ele começa a subir e ficar acima dos 6,34, o Bitcoin tecnicamente já vai estar rompendo essa VW aqui e essa outra VW aqui. Né? Então aí não é interessante. E o OBV ele já vai estar apontando aqui para baixo, rompendo esse último topo aqui, ó, esse último fundo. Não é interessante para o Bitcoin comprar se isso aqui acontecer. Agora, se esse camarada ele começar a cair e romper os 5,94, tecnicamente falando, ele teria que buscar aqui os 5,57. Então isso faria com que o Bitcoin rompesse essa região aqui e viesse buscar novamente ali a casa dos 108 mil dólares, certo? Então é isso aqui. Esse mercadinho aqui, o STT ele subiu, o Bitcoin cai. Se o STT ele cai, o Bitcoin sobe, beleza? Quando a gente vai dar uma olhada aqui também, em outro painel, que é o painel aqui de liquidação, nota só, o preço do Bitcoin nesse exato momento tá quanto? 90.458, né? Então olha onde tem bastante liquidação aqui, ó. É justamente lá no fundo, galera. Lá no fundo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui vocês. Botar amarelinho aqui, ó. Ó. As maiores concentrações de volume estão todas aqui, ó, nessa região, onde o preço está. Então o preço ele pode fazer isso aqui, né, para vir bater nessa região aqui e começar a subir novamente. É uma opção? É. Aonde está isso aqui, cara? As maiores, 87 mil dólares. 87 mil dólares. Estaria mais ou menos aqui, ó. Que é justamente nesse ponto. Cara, é justamente, ó. Se eu for bater. Porque merda, é negócio que a GIF é muito igual aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Porra. Deixa eu ver rápido. Só pra eu ver o negócio aqui, ó. Vamos botar amarelo. Ó, só pra eu ver aqui. A Diffin tá nos 84.594. Ou seja, isso aqui é o preço médio de quem entrou comprado nessa queda. Então o preço médio dessa galera tá nos 84. Se tu vem aqui agora e tu vai olhar onde tá a maior concentração, tá nos 87. Tá, 87. Beleza? 87 mil dólares. 84 estaria um pouquinho mais pra baixo, né? Tá lá pra baixo ainda. Então aqui são as regiões que tem maior concentração de volume, né? Então a Diffin tá apontando nos 84, mas as maiores tá nos 84 não, 87, né? Mais ou menos por aqui, ó. Bem perto, cara, é bem perto dessas regiões. Então a maior concentração tá justamente nesses pontos, né? Então o mercado ele pode vir capturar aqui, pode vir, pega a liquidez nessa região aqui e começa a subir. Ou então bate aqui na mureta aqui, né? A galera começa a comprar mais aqui e o Bitcoin tende a subir. Então é muito perigoso essas regiões. E eu gosto do perigo, cara. Então pra mim aqui é muito viável. Beleza? Então esse aqui é o ponto que vocês têm que entender. Como vocês já entenderam isso aqui, eu vou separar aqui, tá? Beleza? Então, galera, assim, eu tô falando pra vocês o que eu já falei, cara, anteriormente, né? Na minha última análise. A gente tem aqui, ó, uma distribuição, cara, muito forte, né? A gente tem uma linha de tendência que começou ali, ó, lá em 2023. Ela bateu 2024, bateu novamente aqui em 2025 e foi rompida em 2026, né? Ou ainda foi rompida em 2025 ainda. Veio todo esse desenho aqui, né? Todos esses topos e fundos aqui, ele foi rompido aqui em 2025, aqui lá para meados de outubro, né? Começou a cair e a VW, que era apontando só para cima, começou a ficar lateral aqui. E esse preço malditinho aqui do OBV ele tem que ficar para cima, cara. Não adianta. Se não ficar para cima, a gente não tem uma confirmação tranquila. E se ficar para cima novamente,
Se ele ficar para cima novamente, eu entro comprando novamente, cara. Não tem dessa. Eu entro comprando novamente, certo? Então esse que é o ponto. Quando a gente vê nos ETFs aqui, eu coloquei mensal, diariamente, cara. Mensal, tá louco? Mensal. Ó, em novembro, a gente teve uma saída de 3,48 bilhões, né? Em dezembro a gente teve 1,9 bilhões. E em janeiro agora, né? Janeirinho ainda, mas não fechou ainda, né? 209,87 milhões, né? De dólares aqui de saída. Eu gosto muito dos vermelhos, eu não gosto do verde, cara. Eu não gosto de ver. Aqui eu não gosto. Eu gosto quando tem vermelho. Por quê? Porque eu sei que a galera tá vendendo. Se a galera tá vendendo em cima de uma região que, tecnicamente falando, é uma região boa, pô, pra mim é muito bom. Posso pagar minha língua? Posso. A gente não sabe pra onde o Bitcoin vai. Ninguém sabe. Porque tanto se a gente soubesse pra onde vai, a gente botava gato, carro, papagaio, entendeu? A gente botava tudo aqui apostando, mas a gente não sabe, tá? A gente não sabe. Então, na minha análise aqui e tudo, eu acredito que a gente está em um ponto sim interessante. A gente ainda não sabe para onde que o mercado vai, certo? Mas eu gosto de ver venda, porque se eu sei que tem venda, eu sei que a galera tá vendendo em cima de uma região muito importante. E essa região aqui, para mim, é muito importante para quem trabalha com volume, né? Quem trabalha com negociação, quem trabalha com volume. Então, para quem trabalha com volume é muito importante essas regiões. Então, venda para mim aqui é muito importante, porque eu vou estar contra essas vendas, né? Eu quero estar contra essas vendas aqui. E aí, se o mercado ele começa a explodir, eu já sei muito bem do que se trata, né? Porque já estou falando isso aqui para vocês. Sei muito bem do que se trata. Ó, só para vocês verem aqui o poder dessa barrinha aqui, ó. Te puxa aqui. Isso aqui eu já falei para vocês demais, cara. Já falei para vocês aqui demais. Vamos pegar aqui, vamos lá, um diário. Eu gosto geralmente de fazer isso no diário, né? Vamos pegar no diário. Vamos pegar no diário. Cara, no diário teve uma aqui que foi uma lapada, né? Ó, por isso que o mercado também deu uma queda bonita aí, ó. Aquele esquema dos 50%, né? Aquele esquema dos 50%. Olha aqui, ó. Nesse dia aqui, ó. 18 de agosto de 2023. Olha por que eu gosto. Olha o tanto de liquidação aqui dos comprados. Aqui, ó. O tanto de liquidação dos comprados aqui nesse dia. Aí é aquilo que eu falo pra vocês. Faz a barrinha, cara. Você vem aqui, ó. Faz a barrinha aqui, ó. Aí bota 50%. Mais ou menos aqui. Aí o que eu falo pra vocês? Preço acima dos 50% da compra, tem mais força compradora. Preço abaixo, vendedora. Ah, mas olha aqui, o preço andou muito tempo abaixo, é vendedora. Mas traça uma dífice aqui. Eu tenho certeza que essa dífice aqui, ela tá passando aqui assim, ó. Ó, ela tá passando aqui assim, ó. Tá tendo defesa dessas regiões aqui. E aí quando ele rompe aqui, pô, batata. Olha o tanto que o mercado subiu. Justamente por quê? Porque eu entendo que aqui teve uma liquidação muito forte. Então teve muita gente que foi estopada aqui, os comprados, né? Os que estavam comprados. E a galera acabou aproveitando também aqui para comprar mais ainda, né? E aí o mercado pega e explode. É justamente isso que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui eu já falei para vocês sobre isso. No mês, vamos ver lá, a liquidação do mês. Do mês, mesma coisa aqui, ó. O mercado até andou bastante, mas depois voltou mais. Cara, a liquidação do mês, cara, olha só, interessante isso, né, cara? Novembro de 2025, se tu for pegar de 2020, interessante, não tinha nada disso não. 2025 foi a maior liquidação que teve aqui dos comprados, né? Que é justamente essa barrinha aqui. Pô, se eu for ver isso aqui em gráfico semanal, mensal, aí já é loucura, né? Que olha para onde aqui tá o preço aqui, cara. É essa barrinha aqui, ó. Ó. Se eu for para mensal aqui, olha só o preço. Dois precinhos para cá, entendeu? Tipo assim, eu só ia ficar confortável se o preço tivesse subindo aqui, ó, para cima. Aí beleza. Olha tanto de liquidação que a gente teve, né? Mas beleza, a gente tá lá no semanal, né? Então aqui no mensal é interessante ver isso. Eu tô olhando justamente esse camarada aqui, ó. Então se subir aqui, ótimo, maravilhoso. Se subir aqui, ótimo. Vamos ver aqui? Vocês pegam esse macete aí. Eu tenho um vídeo, cara, no canal falando só sobre isso. Sobre como gravar essas barrinhas aí. Aqui, ó. Pegou aqui, marcou 50%, ganhou 50%, sinal de compra aqui, tá? Sinal de compra aqui, por conta da liquidação, certo? Então já falei disso daqui pra vocês, já falei disso, né? Do STT também e do Bitcoin é isso, tá? Então, galera, é o seguinte, eu fiz essa nova marcação,
Vamos ver como é que vai se comportar agora aí a marcação para o ano de 2026. Até troquei aqui, ó, o ano de 2026. E é isso, beleza? Então é só recapitulando o que eu tinha falado na análise passada. Eu não vou retirar nada do que eu disse. Eu acho que sim, o mercado está em uma situação aqui bem complicada aqui, mas para o meu operacional, para mim é muito bom essas compras nessas regiões. Essas compras não, porque eu fiz só, acho que eu fiz só uma compra. Fiz só uma compra aqui, a outra foi mais para cima. Nesse ponto, dentro dessa caixinha aqui, eu fiz só uma. E aí, se ele fizer esse padrão que eu tô falando pra vocês, eu compro novamente e eu não estou nem aí. Beleza? Agora vamos lá pro ouro, né, galera? Vou só dar uma pausa aqui e vou trazer o ouro aqui pra vocês. Beleza, galera? Vamos pro ouro aqui, né? O ouro dando muitas oportunidades, muitas oportunidades. Novamente, já abre o mercado. E assim, cara, o ouro, porra, depois dessa alta toda aqui, que eu não consegui, essa alta que eu não consegui pegar, né? Eu consegui pegar daqui e daqui. Praticamente eu fiz quanto, cara? Eu fiz 12 mil pontos, né? 12 mil pontos, 12 mil e alguma fração na semana passada, né? No ouro, operando o ouro aqui, né? Mas interessante, o ouro eu tô gravando justamente o OBV, né? Olha só, o OBV aqui é porque ele sempre muda. Não sei porque que isso aqui muda, cara, eu fico muito puto. Então a gente tem aqui a máxima do OBV aqui em 2025, eu tô em gráfico diário, tá? Aí o mercado ele vem, faz aqui uma acumulaçãozinha, rompe, vem com tudo, faz uma reacumulação, rompe o topo máximo do OBV, o que é maravilhoso, galera. Isso aqui é maravilhoso. Ele rompe o topo máximo, volta para testar e novamente sobe. Cara, isso aqui é excelente, pô. Excelente. Isso aqui é excelente. Por quê? Porque eu vou querer entrar comprado novamente hoje. Possivelmente a semana vai ser novamente de compra, né? Por que acontece? Vamos lá. O mercado do ouro, o que acontece com ele? Ele começou, ele fez aqui a primeira onda, onda 2, aí vem aqui onda 3 aqui, eu não vou contar esse fractalzinho aqui, né? Rapaz, espera aí que eu coisou tudo aqui. Então vamos lá, onda 1, onda 2, onda 3, rompendo aqui os 127%. Aí ele tinha tudo para devolver e vir buscar essa região aqui para poder subir. Ele fez até isso aqui e começou a subir novamente. Ou seja, ele rompeu 125%. Quando ele rompe aqui, uma onda de impulsão, ela é muito mais fácil de acontecer. Né? Então pode ser que sim, ó, o mercado faz 1, 2, 3, 4, ele começa a fazer a quinta onda aqui para cima, nessa semana. Então seria maravilhoso aqui. E aí quem sabe ele fazer uma correção na próxima semana, para fazer uma onda 1 aqui, e assim vai, né? Então tem isso. Né? Então o ouro fez justamente um padrão que eu gosto muito, que é justamente esse padrãozinho aqui, de romper o 127, fazendo assim com que o mercado ele consiga a fazer uma onda de impulsão mais forte. Uma coisa importante que eu tenho que mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui era o topo máximo do ouro. O topo máximo do ouro estava aqui, ó, nos 4.360. O mercado, ele foi lá, rompeu, voltou, ou seja, ele teve tudo aqui, cara. Ele teve tudo para o mercado devolver depois de capturar esse topo aqui, que é justamente esse aqui do OBV. Só que o que está acontecendo com o OBV? O OBV aqui ele já está dizendo, pô, eu rompei e estou com força. Eu rompi o topo máximo do ouro e estou com força. Porque se ele tivesse fraco, se ele tivesse com fraqueza aqui, esse OBV ele não estava aqui em cima, ele estava aqui para baixo. Aí eu ia falar assim, porra, beleza, ele rompeu, tá subindo, mas o OBV tá negativo, então ele tem uma divergência. Então não casa. Mas nesse momento aqui, ele rompeu, veio para baixo, começou a subir, ele rompeu de fato os 460 e olha onde bonito tá. Rompendo aqui. Mano, não tem como, né, cara? Fazer, pô, o Bitcoin, o ouro tá com força aqui no OBV, pô. Tá com força no OBV. E isso é maravilhoso pra mim, porque eu vou querer entrar comprado de novo. Pode dar errado? Pode. Pode dar errado? Pode, lógico que pode. Tá? Vamos ver o negócio aqui no ouro. Vou mostrar aqui pra vocês. Uma coisa interessante no ouro. Pera aí, galera. Aqui, ó. Isso aqui, cara, é uma coisa interessante pro ouro. Beleza? Deixa eu só... Pera aí. Beleza. Então o que que tem aqui, cara? No ouro, vocês lembram que no ouro aqui, isso aqui é 2020, né? Isso aqui é 2016. 2016 não sei o que aconteceu. Cara, deve ter alguma merda aconteceu que a galera matou comprando ouro, né? Só que a gente tem um dado interessante. Vamos pegar de 21 pra cá, né? Vamos pegar daqui, ó. Vamos pegar daqui. Então aqui, ó, em março de 2022, olha quantas toneladas aqui foram compradas aqui, ó, pela parte aqui da América, né? Lá em março de 2022.
A gente teve 103, 100 mil toneladas, na verdade, né? 100 mil toneladas aqui. Então, deixa eu ver aqui. Europa 24, Ásia 2,6 toneladas, outros 1,4. O que acontece em março de 2022? Março de 2022 foi praticamente ali o divisor de água da guerra ali, né? Da Ucrânia com a Rússia, né? Foi ali, acho que, sei lá, acho que início de fevereiro. Foi início de fevereiro, cara? Acho que foi. Então aqui o que acontece? Foi início de fevereiro. Se eu não me engano, a guerra da Ucrânia com a Rússia foi em fevereiro. Foi início de fevereiro, se eu não me engano, né? Então, eu acho que foi lá pra 24, 23 ou 24 de fevereiro. Enfim. Então aqui, a galera matou comprando ouro, pô. Matou comprando ouro. Nota que todo esse tempo aqui de 2022 pra cá a gente não tem nada de relevante. Só que aqui, em setembro de 2025, aconteceu outra grande compra. Chegou a bater ali os 89,4 toneladas de ouro aqui. E novamente quem ganha? América. Comprando aqui, só América 89. Só América comprando 89, né? Europa 37, Ásia 20, né? E aqui foram total de 185, né? Só a América comprou 100,3. Aí o total foi de 185 toneladas. E aqui a gente teve um total de 149 toneladas. E o que aconteceu aqui em setembro aqui de 2025? Foi o auge que a gente teve agora aí, né? Que é essa guerra que a gente tá vendo aí toda aí, China, Estados Unidos, né? Ucrânia, essa parada toda aí também, né? Essa confusão. Mas essa confusão maior aqui foi justamente aí dessa guerra de agora, né? Então, tipo, aqui ele já começou a fazer isso, né? Já começaram a comprar bastante e aqui também. E eu até quando eu olhei, eu até falei assim, cara, isso aqui vai acontecer, tá acontecendo alguma merda. Mas como já estava acontecendo na verdade, né? Então eu falei assim, caraca, então aqui isso aqui é interessante. Então, geralmente quando tem alguma merda acontecendo, geralmente a galera vai correr e vai pro ouro, né, cara? Vai pro ouro. Então, em março de 2022 aqui, foi dessa guerra agora, né? Da Ucrânia com a Rússia. E aqui dessa confusão toda que tá acontecendo agora recente aqui, né? Estados Unidos aí atacando todo mundo, tá uma confusão da porra. E essa confusão toda. Então é interessante. Então o que aconteceu aqui, ó? Quando aconteceu isso aqui, lá em março, o mercado ele veio caindo, caindo, caindo. E depois ele começou a subir e rompeu essa barra. Já era. Quando aconteceu agora em setembro, o mercado ele até deu uma caidinha. Tu viu lá que ele deu uma caidinha, depois ele começou a subir novamente. E já tá aqui, pô, acima dos 4 e pouco, né? Então isso aqui é interessante. Isso aqui, galera, é ETF de ouro, tá? Então geralmente quando tem alguma confusão, aqui a galera a gente consegue perceber isso, né? A gente consegue perceber que a galera tá matando, comprando ouro. Foi aqui que a gente viu, né? Ó, aqui, ó. Então o mercado ele tem aqui esse pico na semana, aí o mercado ele dá uma caidinha, aí ele vem e começa a subir, já começa a romper essa barra aqui, ó, tá? Então não foi só aqui também, ó, 51 toneladas, 52 toneladas, tá? Então isso aqui é muito importante a gente entender. Eu gosto de ficar olhando os ETFs do ouro, né? Então a gente rompeu essa região aqui, que era uma região importante. Então aqui pra mim, esse rompimento aqui, ele tem uma força, ele não tem fraqueza. Então isso é bom. Vamos pegar agora aqui o gráfico. Semana passada, eu tinha feito 12 mil pontos, mais ou menos, né? Ó, 12 mil pontos. 12 mil pontos na semana. Eu não faço trade, eu faço swing trade, né? Eu faço na semana. Então eu faço minha entrada no domingo e deixo, eu vou sair na sexta, às vezes na quinta. Nesse dia aqui eu saí na quinta, se eu não me engano. Foi na quinta? Acho que foi quinta. Aqui, a gente já pegou aqui, ó, 12 mil pontos também. Cara, foi quase... Foi quase... Como é que é o nome? Um replay aqui, ó. 12 mil pontos aqui. E essa semana eu peguei 12 mil pontos. Então a minha entrada foi aqui, ó. E minha saída foi lá em cima. Então 12 mil pontos que eu fiz, né? Operando ourinho. Justamente com essas lógicas. Aí, eu vou pegar um negócio pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver aqui, cadê? Vamos pegar um negócio pra vocês aqui, ó. Terminal. Aí eu fiz as minhas entradas, eu acompanho tudo, eu vou fazendo aqui, né, cara? Beleza. Então eu tô com 24 mil pontos, né? Então eu comecei a fazer a checagem de todos os meus trades. Então aqui eu tenho no final do ano que eu tinha feito, né? O 21/12/2025 eu fiz 12 mil. E no dia 4, que foi semana agora passada, né? Que eu fiz mais 12 mil
pontos. Então, no total já tem 24 mil pontos, né? E aqui as semanas, beleza? Então, aqui foram meus últimos dois trades, né? Minhas últimas 2 semanas que eu fiz. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer hoje, né? Então, eu estou com um total de 24. Então, esse aqui foi o finalzinho de dezembro. E esse aqui é o começo de dezembro. Então, eu vou começar a fazer a checagem de todos os meus trades na semana e colocar aqui dentro do aplicativo que eu fiz. Aí ele vai me dizendo aqui como é que eu vou estar, a taxa de acerto, como é que tá a taxa de lucro, como é que tá a curva aqui também. É bem legal esse aplicativo que eu montei aqui, né? Então eu vou começar a fazer isso, né? Para ver como é que eu vou me sair durante esse ano, para saber quantos pontos eu vou fazer aqui no mês, quantos pontos eu tô ficando negativo ou positivo. Isso aqui é muito importante. Então eu acabei fazendo esse aplicativozinho aqui. Vou ficar testando ele, se for bom, talvez até disponibilize para vocês aí também, né? Então é muito importante a gente fazer isso. A gente consegue botar aqui os dias, né? Quantidade de pontos, o dia, detalhe aqui da operação, se tu quiser colocar alguma coisa. E aí tu registra a operação e a operação vai para cá para dentro, né? Eu faço por semana, então para mim tá muito bom. Então o acumulado aqui é 24 mil pontos do final do ano pro começo do ano agora, né? E vamos ficar assim, né, cara? Eu quero ficar assim. Beleza? Então, vamos botar aqui na semana. Vamos botar na semana. Olha só. Olha lá. O ouro ainda não rompeu aquela região lá. A gente rompeu a máxima, a gente não rompeu os 45, 49, 15. Se a gente rompe essa região, é interessante. Tem uma marcação aqui do ouro que eu vou fazer novamente, que é a marcação do ano de 2026. Essa marcação que está aqui, ó, se você for pegar, essa marcação, ela é, ó, de 2025, ó, tá vendo? Começo de 2025. Olha essa alta, já pensou? Caraca, uma alta muito louca, né? O ouro, se for pegar daqui, ó, até onde foi até agora, ele subiu 20. Caraca, aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Foi mais ou menos, cara, 81%, cara. O ano de 2025 pro ouro foi de 81%. Caraca, uma subida grande, né? Uma subida boa, na verdade, né? Então aqui foi de 2025, aqui eu já vou fazer as marcações aqui para começar também aí pro ano de 2026, né? O ano de 2026. Beleza? O mercado do ouro, ele abre agora às 20 horas, certo? Então esse foi meu trade da semana. Beleza? Esse foi meu trade da semana. E deixa eu só tirar esse negócio aqui. Pera aí. E aí, galera, como é que eu faço as marcações, né? Cara, eu não é muito diferente da Fimate, né? Que eu faço as marcações. Não é muito diferente, não. Eu venho aqui, ó. Deixa eu apagar tudo aqui. Eu pego as 4 velas, né? Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Só que, se eu não me engano, eu fiz isso aqui, ó. E fiz isso. Acho que eu fiz isso aqui, né? E aí, o que eu faço? Meti a compra aqui nessa região. Aí, geralmente, eu sempre espero o primeiro pullback. Sempre eu espero o primeiro pullback. É porque aqui está em gráfico de H1. Pera aí. Vamos pro gráfico de M15, que é onde eu executo. É onde eu executo. Ah, agora eu vou acertar muito. Mas tá aqui, ó. A marcação tá feita. Aqui, ó. Foi justamente isso aqui que eu fiz. Não tem erro aqui, ó. Então fiz aqui o primeiro canalzinho, subi aqui, ó. Isso aqui, ó. Aí eu fiz a compra. Então, geralmente, eu espero o primeiro pullback, porque se ele já rompe aqui e eu travo no 0 a 0, eu corro o risco de pegar no primeiro pullback aqui e sair da operação boa. Então, o que eu faço? Eu entro comprado. Ah, rompeu o canal, o nível 1 aqui, tá rompendo. Eu não travo. Eu deixo ele voltar a primeira vez. Voltou a primeira vez, beleza. Aí na segunda eu já travo no 0 a 0. Então, geralmente eu faço assim. Isso me possibilita porque eu faço uma operação por semana, né, cara? Então, meu stop ele fica aqui, né? Então, eu faço a entrada, eu voltou a primeira vez, não, se eu tivesse botado no 0 a 0, ele pegava meu 0 a 0 e começou a subir, e aí eu fico puto com isso. Então, o que eu fiz pra mim? Eu faço desse jeito, tá? Então, eu pego aqui, canal de abertura, zona neutra. Fiz a primeira entrada, apesar de ele não ter rompido, ó. Tá vendo? Aqui que é o canal. O correto, né? O correto... Ah, não, tá certo, ó. Que eu faço isso daqui. É isso mesmo. Aqui é o take de um nível. Tô vacilando. Take de um nível. Geralmente a gente bate quando a gente rompe o primeiro nível. E aqui não rompeu mesmo, tá certo. Mas mesmo se rompe aqui, eu ainda gosto dele voltar na primeira pullback para depois eu travar no 0 a 0. Porque muitas vezes ele vem aqui, o filho da puta, para poder subir. Acontece. Acontece.
Então o que eu faço? Então eu faço isso daqui, não é diferente, cara. Não é diferente minhas entradas, tá? Fez aqui, eu compro e boto aqui. Só o que acontece? Eu gosto muito de operar volume. Então eu opero volume. Então eu vejo que se isso aqui, ele me der a oportunidade de compra no volume, beleza, eu vou e compro. Ah, tá dando compra aqui, mas eu tô abaixo de uma região lá de OBV, eu não vou comprar, mano. Eu posso ficar até sem essa grana toda aqui, mas eu não compro, porque eu não vou contra o volume. Beleza? Eu não vou contra o volume. Como agora, lá, vamos ver aqui. Como agora aqui eu tenho tudo para uma compra, vou pegar daqui para cá, ó. Ixi, olha aqui. Eu tenho tudo para uma compra no ouro aqui, ó. Ele pode retornar aqui novamente para poder comprar. Seria melhor ainda se ele retornasse. Porque aí ele poderia retornar aqui ou poderia comprar novamente. Então eu tenho tudo para fazer uma comprinha aqui. Tudo para fazer uma compra. Então vai depender do mercado abrir aqui. Então já sei que eu vou comprar. Ah, interessante. Vamos ver aqui, ó. O mercado ele começou, ele abriu, né? Eu vou te falar o que eu não vou fazer. O mercado abriu. Traço aqui, tal. Mesmo canalzinho aqui, beleza. O mercado abriu aqui, veio aqui. Pô, rompeu. O que que aqui vai fazer? Dá uma venda, né? Aí eu teria que vender aqui, stop aqui. Eu não vendo. Por quê? Eu não vendo pelo simples fato. Pelo simples fato. Pelo simples fato. Cadê, meu irmão? E aqui ser um suporte. É por isso que eu não vou vender. Como eu faço a operação e ela é semanal, não adianta, eu não me sinto confortável em vender aqui. Por quê? Porque se eu vendo aqui, ó, o mercado ele pode bater aqui, ó, o maior volume aqui, ó. Então não vai ser uma venda para eu ficar segurando a semana, entende? Isso aqui seria uma venda para o cara que faz take de um nível e dois níveis. Para mim, não. Eu quero pegar acima de 10 mil pontos, 5 mil pontos, entende? Então, se eu fizer uma venda aqui que não é errado, o mercado ele pode bater aqui. Então, ele faz aqui um take, sei lá, de dois níveis, né? Volta com tudo e rompe essa região aqui. Ou seja, a tendência macro é de alta. Entendeu o que eu tô falando? Certo? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Eu acho que aqui era um exemplo. Aqui eu me lasquei, porque eu fui vender e eu vendi dentro dessa região aqui. O que acontece? Subiu, tá vendo? Então é a mesma coisa. Eu já sei que hoje eu não vou operar vendido. Nem que o mercado me dê a venda. Se o mercado der a venda, ele pode bater aqui no gráfico diário e começar a subir. Olha como está o OBV, galera. Rompendo para cima. Como é que eu vou pensar em venda? Aí eu posso quebrar a cara e o mercado realmente for de venda hoje, o mercado cair com força. Beleza. Eu fico de fora da semana. Eu não entro. Eu prefiro ficar de fora, perder, do que ir contra, eu acredito. Então, essa venda aqui, essa semana já está tudo certo. Eu já sei, olhando aqui com vocês, que eu não vou vender ouro. Eu não vendo. Justamente por conta de quê? Justamente por conta disso aqui, ó. Não é nem por causa disso. Justamente por conta disso. Porque se eu vender ouro, ele pode dar take de dois níveis, bater nessa região aqui e começar a subir. E eu gosto de pegar bastante pontos, eu faço swing, então para que eu vou ficar pegando essas entradas? Não faz sentido. Mesma coisa, aqui, ó, tá vendo? O mercado chegou aqui, bateu nesse ponto, que é o ponto de pó, e começou a subir. Então tá vendo como é que é? Olha, ó, o mercado vem, bate nesse ponto aqui, ó, que é o ponto importante. O que que acontece? Ele sobe, ele pega a tendência. É justamente isso que eu quero fazer. Aqui é a mesma coisa, ó. O mercado ele abriu aqui, ó. Aí ele vem aqui, dá até uma vendinha aqui, ó. Só que quando ele bate, o que acontece? Ele sobe novamente. Você entende? Para mim não é viável. Entende? Para mim não é viável. Então aqui, mostrando para vocês, eu já sei que eu não vou vender nessa semana. Oh, merda. Eu não vou vender nessa semana. Tá? Tracei daqui errado aqui, né? Tudo bem. Eu não vou vender nessa semana. Essa semana para mim é de alto. Ah, tu pode estar errado, mercado. Beleza, se eu tiver errado, não tem problema nenhum. Tem a próxima semana. Então o mercado ele sim, ele pode vir cair aqui, bate nessa região no gráfico diário e começa a subir. Então, como eu já tenho isso aqui em mente, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? Deixa eu tirar aqui para vocês. Vai acontecer o seguinte, ó. O mercado andou aqui, tal, deu venda. Eu fico de fora. O mercado ele pode bater take de um nível, take de dois níveis e começar a voltar. Se ele começa a voltar na segunda ou na terça e rompe aqui, aí eu entro comprado.
Aí eu entro comprado. Aí eu já não faço entrada no domingo, eu faço entrada na segunda e na terça. Porque eu sei que se o mercado fizer esse movimento aqui, ou seja, lá no diário ele já bateu na região importante e começou a subir. Agora eu entro comprado. Aí eu entro. Mas de maneira alguma eu vou vender essa semana. Beleza, galera? Então é isso que eu quis passar pra vocês. Então assim, eu uso muito Famich pra fazer essas entradas. Beleza? Uso mesmo, de verdade. Mas eu opero muito volume, cara. E eu gosto muito do que a gente chama de market profile, que é justamente esse camarada aqui. Como eu opero o volume, eu tenho um OBV totalmente positivo, então não tem por que eu vender essa semana. Não tem. A não ser que aconteça alguma merda muito grande e tudo. Mas me ver vendendo, vocês não vão me ver. Juro por Deus que vocês não vão me ver vendendo essa semana. Só compra, beleza? Se eu tiver errado, paciência. A gente já teve duas semanas de gains, né? Então, como eu tô mostrando pra vocês aqui. Ih, rapaz, deu BO aqui no meu aplicativo? Aí é loucura, né? Não, beleza, ó. A gente tá com 24 mil pontos aí, em 2 semaninhas, 24 mil pontos é ponto pra caramba, né? E é isso. Agora é esperar pra saber o que vai acontecer, mas você já sabe que venda eu não entro nessa semana, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, pode deixar no comentário abaixo. Tamo junto, boa operações a todos e lembrando, galera, tá? O Bitcoin tá em uma situação ali que realmente é uma situação bacana, né? É um pouquinho perigoso, mas é bacana, eu gosto dessa adrenalina toda, então pra mim é muito viável aquela região ali. Fica atento àquela região, cara, essa região é muito importante. Eu sei que tem muita gente falando muito de merda, mas eu acredito que aquela região, sim, é uma região boa ali pra fazer compra, pra quem é um pouquinho mais rigoroso, um pouquinho mais cauteloso, para fazer a compra lá só quando fizer aquele movimento do OBV rompendo para cima. Aí sim dá um gatilho de compra para quem está começando. Agora para quem já é veterano ali, pô, ali é compra ali, não tem que esperar. Ali para quem é veterano é compra naquela região ali, beleza? Tamo junto, até mais, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. E é isso, compartilha, tamo junto. Qualquer sugestão crítica, ele pode deixar no comentário abaixo. Tamo junto e vamos em busca de mais de 12 mil pontos, quem sabe 20. Vamos bater o recorde, né? Meu recorde é 14 mil pontos no ouro. E aí eu quero passar de 14 aí, quem sabe seja essa semana. Tamo junto, até mais. Os